só que a gente vai aprender nessa aulinha um tapete com tiras de malha, bem fácil de fazer, rende muito, bem rápido também de crochetar, você não leva 2 horas para fazer ele, porque o ponto é fácil e a tira de malha rende bastante. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo medidas, os materiais, vou falar um pouquinho sobre o material no início do vídeo também, para você confeccionar, crochetar, né, o seu tapete com tiras de malha. Fica lindo, fica bem fofinho o efeito dele, Max Crochê. Então não esquece, né? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para receber todas as novidades que chegam às quintas aqui no canal. E aí você vai estar informado de tudo que a gente está criando por aqui. Vamos à aulinha então? Então os materiais que a gente vai precisar para fazer esse tapete são as tiras de malha da Fial, não é fio de malha, é tiras de malha, na cor 14, que é a cor amarelo ouro. Esse cone ele vem com 700 gramas, 85% algodão, e eu vou utilizar ele todo, tá? Ele vem indicado para agulha 7 milímetros, mas eu vou utilizar aqui a 8 milímetros para crochetar com ele, e uma agulhinha de tapeçaria, essa é a 9, para fazer o acabamento final. E eu vou usar também, que eu acho que facilita bastante, é esse suporte aqui, ó, da Fial, que você coloca o cone e quando você tá trabalhando, você trabalha com ele assim de pé, né? Mas eu vou virar só pra você ver aqui, ó. Você vai puxando o fio, ele vai desenrolando ali o cone, aí não fica no chão rolando pra cá e pra lá, né? Ou enrolando o fio, torcendo. Ele vai desenrolando certinho aqui, ó. Eu acho que facilita bastante a vida da gente. Então é esse conezinho aqui que também é da Fial. Você vai iniciar o seu tapete fazendo 39 correntes. Então algumas considerações aqui sobre o ponto. A gente vai começar com 39 correntes e ele é múltiplo de 6 mais 3. Então, eu vou fazer com uma quantidade que seja divisível por 6, né? Qualquer quantidade divisível por 6 e vou colocar mais 3 correntinhas. E a repetição do ponto é sempre a primeira e a segunda carreira. Então, é bem simples de fazer esse ponto aqui. A gente vai começar fazendo a laçada inicial. E 39 correntes. Para tira de malha ou fio de malha, fica mais fácil você segurar a agulha dessa forma. Se você puxar assim, você tem que, ó, parece que tranca, tem que forçar mais. Então, a gente trabalha assim, que vai bem mais leve. Terminei aqui, então, as minhas 39 correntes. E eu tenho uma medida aqui de, ó, 47 centímetros de correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar a primeira carreira. Então, eu vou pular 3 correntes para o ponto alto. E vou pular mais 2, que é o espaço da base que eu pulo para fazer o próximo ponto. Então, pulo 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima, eu faço um ponto alto, uma corrente, novamente no mesmo ponto, outro ponto alto, outra corrente e novamente no mesmo ponto, outro ponto alto. Então, eu fiz um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Agora, eu vou pular 2 pontos da base, então, 1, 2, e no próximo eu faço apenas um ponto alto. Ó, vamos repetindo essa sequência até o final da carreira. Pulo 2 pontos, no seguinte eu faço um ponto alto, uma corrente, novamente no mesmo ponto, um ponto alto, uma corrente e novamente no mesmo ponto, outro ponto alto. Agora eu vou pular 2 pontos da base, ó, 1, 2, e no próximo eu faço apenas um ponto alto. Então, eu vou
trabalhando essa sequência, intercalando dessa forma até o final da carreira. Tem que terminar com um ponto alto. Terminei aqui a minha primeira carreira, ela fica desse jeito. Ó, depois do último grupinho de 3 pontos, você pula 2 pontos e termina com um ponto alto. Agora a gente vai fazer a segunda carreira e depois você vai repetindo, primeira, segunda, primeira, segunda. Nessa segunda carreira, para começar aqui, eu vou inverter. Onde for grupo de 3 pontos altos, eu vou fazer ponto alto, onde for ponto alto, eu vou fazer o grupo. Então, para começar, eu tenho que fazer 3 correntes para o ponto alto, mais uma para o espaço. Vou virar o trabalho. Nesse mesmo ponto, eu faço mais um ponto alto. Então, eu faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, para começar. Agora, o ponto alto, eu vou trabalhar no ponto central desse grupo da base. Então, no segundo ponto, eu faço um ponto alto. E sobre o ponto alto, eu faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Então, eu vou invertendo agora, desencontrando os pontos. Onde for ponto alto, o grupinho de um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E onde for o grupinho no ponto central, eu trabalho apenas um ponto alto, que é no segundo ponto do grupo. Ó, vai ficando assim, eu tenho que terminar com aquele um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, lá no último ponto da base. Quando você terminar essa carreira, como você iniciou então com um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, aqui depois do último ponto alto, você vai lá no último ponto de base, ó, que são aquelas 5 correntinhas, você vai ali, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. As 2 são para base e 1, 2, 3, que era o ponto alto. Na terceira, eu faço aqui um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Ó, terminei a minha segunda carreira. E agora eu vou só repetir a primeira e a segunda carreira até chegar a 60 centímetros. Então, para mim começar a próxima aqui, como aqui eu vou ter que fazer o grupinho de 3 pontos, eu começo com 3 correntes que equivalem ao ponto alto, igual ali a primeira, viro o trabalho e aqui nesse ponto alto eu já faço o grupinho de um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Ó. E eu vou trabalhando então, repetindo a sequência até chegar a 60 centímetros, sempre invertendo. Depois eu completo aqui esse grupinho. Onde for o grupinho, eu faço um ponto alto e onde for um ponto alto, eu faço o grupinho. Sempre dessa forma. Trabalhei aqui os meus 60 centímetros. Ó, meu tapete está sem o acabamento ainda, então ele fica assim, ó, desse jeito. Agora eu vou fazer o acabamento. Então, aqui para o acabamento, eu vou começar na lateral, não vou fazer o canto agora. Eu vou aqui no espaço, com um ponto baixíssimo e faço uma corrente, para começar aqui com um ponto baixo. Pulo uma lateral de carreira, vou na seguinte e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos, tudo nessa mesma lateral. Opa! Vou pular uma lateral de carreira, vou na seguinte, prendo com ponto baixo. Eu vou trabalhar o ponto leque aqui nesse acabamento. Pulo uma lateral, na seguinte faço 3 pontos altos. Ó, 1, 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos.
1, 2 e 3. Se você for trabalhar com um fio mais fino e você achar que pular uma lateral inteira ele repuxa, você não pula, faz numa lateral ponto baixo, na outro leque, na outro ponto baixo, na outro leque. Aqui o fio de malha, além dele esticar, ele é um fio bem grosso, então tranquilamente dá pra gente fazer esse acabamento. Aqui para virar no canto, ó, quando você for virar aqui no canto do tapete, você tem que fazer mais pontos altos aqui nesse V. Então aqui a gente fez 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 2 correntes e 5 pontos altos, naquele espaço do canto. Agora eu vou trabalhar um ponto baixo aqui dentro dessa bolinha onde eu fiz o ponto alto. E o meu ponto V, para fazer o leque, eu faço aqui nesse espaço onde eu fiz os 3 pontos altos do início. Então, eu faço 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos. Lembrando que aqui nessa aula a gente não está ensinando a fazer os pontos estão na playlist Primeiros Passos do canal. Aqui a gente está ensinando a execução do tapete. Quem não sabe fazer ponto alto ainda, né, ponto baixo, tem que assistir primeiro as aulinhas dos pontos básicos, tá? Ó, faço um ponto baixo aqui, no mesmo ponto que eu fiz o ponto alto, e agora o leque aqui, onde tem os 3 pontos altos. Quando você terminar o acabamento, ó, você procura sempre fazer a mesma quantidade de bicos de uma ponta para outra. Aqui fora o canto, eu fiz 4 biquinhos entre os cantos na ponta. Aqui também deu 4 biquinhos, ó, 1, 2, 3, 4. Na lateral, a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5 biquinhos. Se eu virar aqui para outra lateral, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 biquinhos também entre os cantos. Então, sempre procure fazer a mesma quantidade para ficar a peça assimétrica, né? Certinha de um lado e de outro. Aqui eu terminei com o canto e eu vou fechar com um ponto baixíssimo lá naquele primeiro ponto baixo que eu fiz ali da carreira. Ó. Fechei com ponto baixíssimo. Vou arrematar e vou agora esconder esse fio aqui com a agulha de tapeçaria. Então, já coloquei aqui na agulhinha de tapeçaria, eu vou trazer uma vez aqui pra frente, para não ficar ali nó, e uma vez aqui pra trás. E agora aqui eu vou levando lá por trás dos pontos e escondendo esse fio, até eu deixar ele bem seguro, esse fio do arremate. Então, você vai passando só aqui por trás do trabalho, ó, por trás dos pontos altos. E vai levando o fio até deixar ele bem escondido ali por trás. Tem gente que cola a pontinha do fio depois, com cola universal, para garantir que o arremate não vá aparecer ali, né? Ó, que às vezes o fio de malha passa por dentro. A gente tem que passar bem por baixo. Ó, passamos por um pontinho ali. Você vai escondendo aqui por baixo de todos esses pontinhos, ó, até que ele fique bem seguro. Então, arrematados os fios, o meu tapete ele tá finalizado. Eu vou arrumar os biquinhos aqui, né? Porque à medida que a gente vai trabalhando, os anteriores eles vão ficando amassadinhos, então a gente vai puxando aqui para deixar, ó, os cantos perfeitos. E aqui também nas laterais. O seu tapete está prontinho.